dia a todos. Entrando agora nesse mês de maio, tem sequência nosso trabalho do Grupo de Oração Ismael, um trabalho de oração pelo Brasil e pelo mundo, né? Estendemos as atividades neste ano de 2020 e, como todos já sabem, mas é importante reforçar para que a gente compreenda a metodologia, nós havíamos elaborado um calendário para trabalhar com temas diversos ao longo deste ano de 2020. Em razão da pandemia do coronavírus, esse assunto se tornou o tema mais importante, até porque ele repercute em vários outros problemas e situações essas que são resultadas pela própria pandemia em si. Então, nós mudamos essa metodologia sempre em função desse problema mais grave que tanto o país como o mundo vive. E nesse fim de semana, nós vamos trabalhar com a questão dos políticos, dos dirigentes das nações. A oração será endereçada a eles para que eles possam ser inspirados e conduzir da forma adequada as nações, ou em grau menor os estados e cidades, para que encontrem a maneira correta de administrar tudo isso e lidar. E nesse vídeo a gente vai trabalhar justamente algo que tem correlação com o papel dos dirigentes, que diz respeito ao papel da palavra. A palavra e o seu poder criador. Então a gente vai tecer algumas considerações e depois disso a gente vai explicar o mantra que utilizaremos no trabalho de hoje. Vamos lá então. E a gente inicia aqui com André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 22. Olha que interessante, é a irmã Clara, que está fazendo um estudo sobre a palavra lá na coluna espiritual, e ela diz assim: a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Olha que tanto de informação interessante que a gente tem só nessa passagem. Então a palavra, ela possui energias elétricas e ela resulta numa descarga eletromagnética. E a origem de tudo isso é através do sentimento e do pensamento. Porque assim como a mente tem o poder criador, por consequência, a palavra também vai ter esse poder criador que se desenvolve, né, que tem o seu mecanismo através dessas descargas eletromagnéticas aí, e a gente vai ver na sequência da explicação como que isso ocorre. Ela prossegue então. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado, no espaço e no tempo. Então, percebam a importância que existe na questão da palavra, porque ela resulta em criação. Assim como as criações mentais que existem, como formas de pensamento, bacilos psíquicos, a palavra também tem esse mecanismo. E ela pode ser utilizada tanto no favorecimento como no retardamento do trabalho nosso, da nossa questão evolutiva, das nossas criações verbais, que produzem efeitos muitas vezes maiores do que a gente consegue conceber. Vamos aprofundar mais um pouquinho no próximo slide aqui. Aqui já é Emmanuel, no livro Bênção de Paz. Toda frase, no fundo da alma, é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Então a palavra está exteriorizada, né? Ela está impregnada de uma ou de várias imagens que são correspondentes àquilo que está sendo dito.
Se for algo sublime, vai resultar numa criação sublime. Se for algo de padrão inferior, vai resultar também numa criação de padrão inferior. Por isso, os efeitos deletérios, né, de se proferir certos palavrões, xingamentos, porque vão resultar em criações inferiores. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente consegue entender como que é o mecanismo de um mantra, né? Como que um mantra pode resultar um efeito. Desses mantras que nós estamos utilizando constantemente em nossos trabalhos, é para trabalhar com esse poder criador das palavras. Até o Ítalo já apresentou num vídeo anterior como que se deu a cura de um tumor através de um trabalho de um pequeno grupo que pegou uma paciente que tinha esse tumor, monitorado em tempo real, né, com ultrassom, e foram repetindo mantras como já se foi, já se foi, já se foi, e através disso o tumor realmente desapareceu. Como que se explica isso? É esse poder criador da palavra que tem esse resultado, nesse caso e em todos os outros. Basta que a gente tenha uma união, né, de ideais para que consigamos obter alguns resultados semelhantes a esses. Essa é a grande importância da palavra, compreendendo ela com essa função criadora, com esse poder criador que ela possui. E aí Emmanuel prossegue dizendo aqui, ó, à vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras. Aí ele cita algumas de teor positivo e outras negativas. Vamos fazer a leitura aqui para que a gente possa explorar bem essa questão. Existem então as palavras bênçãos, as palavras armadilhas, as palavras charcos, as palavras luzes, as palavras esperanças, as palavras alegrias, as palavras promessas, as palavras realizações, as palavras trevas, as palavras consolos, as palavras aflições e as palavras problemas. Também no livro Bênção de Paz. Está então no nosso verbo o potencial mais variado de criação, desde a mais deletéria e mais baixa até a mais profunda, inclusive com potencial de cura ou de modificação para melhor de uma realidade, que é o nosso enfoque. Mas se a gente não cuidar, ao longo do dia a dia podemos até piorar essa realidade. Daí a vigilância, tanto no campo do sentimento, como no campo mental, principalmente no pensamento, e no campo verbal, na questão da palavra. É o que o Emmanuel completa aqui nessa sequência que iremos ler. Ele diz assim: saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Essa conclusão já dispensa maiores comentários, porque vai na mesma linha do que a gente já explicou, né, do poder criador da palavra, seja para o sentido positivo, seja para o sentido negativo. Avançando então e quase concluindo, o mantra que nós vamos usar é da prece de Cáritas: ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. As instruções por escrito também serão postadas no grupo, mas esse mantra nós utilizaremos para que os dirigentes recebam todo o poder criador dessa expressão e a partir daí possam guiar a si mesmos e as nações, as coletividades que eles comandam, da forma mais adequada nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Então é isso, pessoal. Às 11 horas iniciaremos nosso trabalho. Conto com todos vocês. Até lá.